Fala, pessoal! Mais um Homecast no ar. E hoje eu estou com uma pessoa que eu queria muito tempo entrevistar aqui. Porque eu converso com ela há muito tempo. Fui conhecer a operação que ela trabalha. Já fui em evento, descobri que essa mulher, na verdade, ela não é do agro. Ela é quase que a dona do agro hoje na casa que ela trabalha. Isso é muito sério. E vou contar um pouco nesse podcast, um pouco das histórias, dos causos que nós temos ali nos bastidores. Mas é com muita honra que eu recebo uma pessoa que está fazendo uma ruptura quando a gente fala de agronegócio, principalmente na visão das mulheres. Então a minha voz hoje não está tão boa porque eu estou um pouco resfriado, mas a minha energia ela está alta porque eu estou com uma pessoa que eu admiro muito, como profissional, como mulher, e principalmente como alguém que é empreendedora, porque o que ela está fazendo hoje, trabalhando, sendo sócia de uma grande casa, é puro empreendedorismo. Então, uma lição de vida de agro, de mercado financeiro hoje, vocês vão ter com a Fátima Martins, que ela é sócia da XP e head do agronegócio, na corretora que mais cresceu e que também abriu um braço atacado fortíssimo nos últimos 5 anos. Fá, muito bem-vinda mais uma vez. A casa é literalmente a tua. Ah, obrigada, Ronaldo. Eu fico até feliz e emocionada com as palavras do Ronaldo. Porque... Merecidas. Não, eu acho que Merecidas. eu fico muito feliz mesmo. Você é uma referência para a gente no mercado financeiro. Como eu disse, eu acho que você é muito imparcial, né? Então, você fala de todos os bancos, você fala com diversos profissionais. E ser reconhecido por uma pessoa que está à frente com diversos profissionais, eu fico muito feliz. Obrigada pelo carinho, pelo reconhecimento. É muito merecido. E quando, até nos bastidores, eu falei um pouquinho com a Fátima, ela construiu um posicionamento tão robusto que ela vai contar um pouco da atuação dela, mas em regiões que ela não vai costumeiramente, ela é não somente citada, como reconhecida como a mulher do agro da XP. E isso é uma coisa que, para quem está chegando hoje nesse mercado, talvez não tenha dimensão. Eu tenho 19 anos, entre estagiário, depois trabalhando e há 7 quase empreendendo, que eu nunca vi um posicionamento desse de alguém num banco, ou numa instituição financeira, corretora, cooperativa. Então mostra muito desse novo profissional que o mercado espera e valoriza, que é alguém que é empreendedor. E aqui, para raiz, porque ela se tornou sócia da XP, não estou falando do escritório, mas sim da XP Inc., do grupo XP. Então, hoje ela é sócia do Mafra, do Benchimol, de pessoas que são, talvez, algumas das mais inovadoras da indústria financeira global, que hoje tem ao lado dela, e com moral, tá? Que quando a gente vai da XP e você fala do agro, todos esses caras falam, a Fátima tá ensinando o que é matopiba, a Fátima tá ensinando o que é tal coisa. Então, o posicionamento que ela tem, acho que vai ser o principal recado, talvez, aqui hoje, desse nosso bate-papo. Fá, começando, você não nasceu no agro, né? Então, a tua história ela se torna ainda mais encantadora pelo fato de você não ter nascido no agro, e você não ter nascido no modelo de negócio parecido com o que você tem hoje, né? Porque você trabalhou em grandes bancos, foi gerente geral, líder, e a tua história é uma história que ela é pautada pela ousadia, né? Conta um pouco pra gente dessa construção prévia até a chegada na XP. Em que momento que o agro entrou na tua vida? Bom, realmente eu não venho, né, nem do alta renda e nem do agronegócio. Tenho mais de 20 anos de mercado financeiro, fui gerente geral de diversos bancos e também fui líder de operações de cartão de crédito antes de chegar na XP. Mas a minha história, contando um pouquinho até a trajetória para entrar na XP, eu lembro perfeitamente que eu era gerente geral de uma agência pequena no Tocantins. Uma agência onde realmente o foco era a GetNet, né? Então, era realmente as maquinetas. E eu lembro perfeitamente, tinha 2 anos de empresa, era gerente geral, e eu lembro de querer muito fazer o agro, atender os clientes do agro, mas tinha uma agência na minha cidade que atendia. E eu era limitada àquilo. Olha, você não pode atender o agro, você tem que fazer só a GetNet, né? Então, e eu falava, não, mas eu quero atender o agro. E aí o superintendente, eu lembro da época que ele falou, não, Fátima, tá vendo isso aqui? Você é para fazer só maquininha, não é o seu público, você não é para atender. E aquilo eu falei, gente, mas será que realmente eu não posso fazer mais, né? E eu me sentindo limitada. Quando eu recebi, logo depois eu recebi uma proposta, uma ligação, para poder entender a XP. Aí, quando eu lembro que, quando fizeram a ligação, aí eu falando, olha, mas eu não atendo investidor, o meu público é tomador, né? Eu não atendo nenhum cliente investidor.
E na minha agência, o maior cliente tinha 800 mil. Então, eu realmente não sabia nem... Foi varejo. Varejo mesmo, né? E aí eu falava, cara, aí eu lembro que a pessoa só falou assim para mim, Fátima, aqui você vai poder fazer o que você quiser. Aí eu lembro que eu falei, eu posso fazer o agro? Aí ele falou, você vai fazer o agro, você vai fazer o PJ. E aí eu conversei com a Larissa e com a Cláudia, e a Larissa, na entrevista, ela falou, perguntando, eu falei, olha, não tem cliente investidor, não tem cliente investidor. Aí ela virou para mim e falou, eu só quero a sua intensidade. Aí eu falei, bom, se você só quer a minha intensidade, é só isso que eu quero. Eu falei, eu vou entrar. E um mês depois, eu pedi para sair dessa instituição. Entrei num Mato Alto, no Tocantins, para cuidar dos clientes private e corporate. E uma coisa que eu falo que a XP me deu foi asas. Porque, lembra que eu até falei na live com vocês, eu sempre fui um foguete, eu sempre fui um avião. Mas eu era ali, enquanto eu estava no banco, aquela Ferrari que ficava ali só patinando. E aqui, realmente, eles colocaram o combustível nesse avião. E eu só voei. Eu falo que deram pista para correr. Mas muita. Me deram pista, me deram combustível e realmente voei. E a grande diferença é que quando eu lembro que elas falaram, você poderia fazer o que você quisesse, eu lembro também que a minha liderança era uma mulher, que é a Larissa. E essa liderança, mulher, e a Cláudia, que também é uma mulher, eu lembro que a gente, por diversos desafios, a gente aprendeu a administrar ego. E quando a gente administra ego, quando a gente está com mulheres, a gente só vai voar. Então, eu acho que eu cheguei onde eu cheguei porque eu tinha mulheres sensíveis e mulheres que nós três aprendemos juntas a administrar o ego. E saber que juntas a gente poderia ser muito maior do que uma região, muito maior do que um segmento, entendeu? Então, eu acho que eu não só escolhi fazer o agro, mas PJ e ficar grande do jeito que eu fiquei, porque realmente eu acho que a gente aprendeu junto essa construção. E ninguém faz nada sozinho, Ronaldo. Então, eu tive pessoas que me apoiaram muito na construção, eu sempre tive muito apoio e eu sempre tive pessoas que, principalmente, não me seguraram. Eu sempre tive pessoas que me apoiaram. E aí, eu acho que o crescimento, ele vem sozinho, né? Primeira grande lição, cuidar do ambiente. Na segunda grande lição, cuidar do ego. Porque o ego, o orgulho, a vaidade, ela não somente atrapalha os outros, mas atrapalha nós principalmente. E tem uma lição também de início que a Fátima dá, que é da coragem, da ousadia. Você pode pedir para Deus, Deus vai te abrir portas, você pode se capacitar, estudar, mas na hora de tomar decisões, se não tiver coragem, você não vai nunca desfrutar do que a vida pode te dar de melhor. E assim, pessoal, coragem não é quando você não tem outra alternativa. Fui mandado embora, tô desempregado e apareceu uma casa menor. Não, tenho coragem. Não, isso não é coragem, isso é sobrevivência. Isso. Agora, coragem é quando você tá bem, cotada a crescimento, cotada a desafios maiores, e você decide sair para pegar algo que é comprar na planta. Você está comprando um sonho, um projeto, nada certo. É literalmente ter fé, colocar o pé e depois ver o que vai ter para te sustentar. E tudo isso que a Fátima está trazendo, gente, eu acompanho de perto, isso é muito real. E o que essa mulher está construindo, eu vou exemplificar aqui de uma experiência que eu tive entre muitas com a Fátima, na AgriShow, em que nós temos ali um grande cliente, né, da XP e um player de mercado muito relevante para o setor de agro, que é a Kepler Weber, que eles fizeram um evento formidável, eu pude ali desfrutar, um evento muito incrível, um stand maravilhoso, e um evento com música, carnes, muito bacana. E a Fátima só tinha uma instituição financeira lá dentro, que era a instituição que a Fátima representa. Mas quem estava lá dentro não era a XP, era a Fátima. Porque a Fátima estava com a diretoria, com os donos da empresa, uma empresa global, e a Fátima, ela simplesmente pegou o microfone e cantou galopeira. É um negócio assim que olhando, eu falei, cara, ela ali, quem olha de fora, fala, cara, a dona da Kepler Weber é aquela mulher. E assim, uma intimidade, e aí que entra um pouco do entendimento que você vai ter que fazer algo muito diferente para poder brilhar. E porque se a pessoa quiser, né, construir isso em cima da persona, ela não vai. A espontaneidade que ela tava, o sorrisão, tá? Até quando eu gravei, eu falei, periga a XP perder, não para uma outra casa, mas perder de repente para alguma gravadora, porque de fato pegou assim a ousadia, a coragem,
Então, gente, essa história hoje é muito mais sobre coragem, de mudar, de provar o novo, de entender que nós somos números em um banco e tá tudo certo. Banco, ser grata ao banco, né? O banco te ajudou muito. Muito, muito. Sou tão grata, Ronaldo, que eu acho que eu tive uma história no banco, né? Não foi E um é uma mês, não foi história, 2. entendeu? Então eu tive uma história de muitos anos em banco e sou muito grata, sou muito feliz, né? Então acho que isso me proporcionou entrar na XP e ter uma visão muito maior no mercado. Eu sei o que é bom, sei o que é ruim, e eu sei o que realmente eu posso oferecer para o meu cliente de melhor. Então sou muito grata. Mas uma coisa que você falou, eu acho que isso me define muito bem. Coragem me define muito bem e eu realmente sou uma pessoa muito corajosa e gosto de tomar risco. E eu acho que você falou muito bem isso, porque você ter coragem quando a vida te impulsiona a ter coragem, não é coragem. Entendeu? Isso não é coragem. Você, tô desempregado, então agora quero levantar a mão para... Não, isso não é coragem. Coragem é quando você realmente fala, cara, eu quero mudar de vida. Eu quero fazer algo grandioso, eu quero transformar vidas, eu quero impactar a vida das pessoas, eu quero ter um legado. Entendeu? O que eu quero fazer? Aí é coragem. Aí você vai falar, não, depende de mim. Entendeu? Agora eu vou correr atrás. Então, isso é coragem, de mudar mesmo, entendeu? Eu não tinha nada, entendeu? Eu não conhecia um cliente milionário na cidade. Eu não conhecia um cliente milionário. Não conhecia, era pandemia, pós-pandemia. Pós-pandemia, as pessoas não saíam, eu não conhecia as pessoas do meu prédio, em Palmas. Entendeu? Então, assim, eu falava, cara, como eu vou fazer? Eu só tinha uma coisa, coragem. E só tinha uma coisa também que eu falava, o não eu já tenho. O não, eu já vou partir do princípio que o não eu já tenho. Agora o resto só depende de mim. E assim, eu recebi um tempo atrás, eu publiquei um conteúdo sobre mulheres, assim, eu sempre tenho cuidado de falar porque a minha vida é cercada por, assim, as pessoas mais importantes são mulheres. Minha mãe foi mãe e pai, minha esposa, tem minha filha, tem, assim, minha irmã. Então, minha vida, ela sempre foi no meio de decisões femininas. E, para mim, a coragem de uma mulher, ela talvez seja o atributo mais importante para tudo que ela vai fazer, porque não é mais difícil a mulher. É mais difícil, sim. E uma vez eu ouvi, agora recentemente, li na publicação que eu fiz, uma moça colocando que, assim, olha, infelizmente, nós temos que escolher. Ou nós vamos crescer na carreira, ou nós vamos ter uma família feliz. E aí eu vou falar aqui uma verdade que pode doer, tá? Se você tem esse sentimento, você escolheu muito mal onde amarrar teu burro profissionalmente. E eu tô falando porque, poucos dias agora também, depois dessa mensagem, eu recebi uma mensagem de uma outra mulher que ela falava, e eu fiquei com bastante dó, me sentindo assim, até consternado, porque ela mandou uma mensagem, um desabafo, trabalhando no grande banco, e ela falou, Ronaldo, eu tinha 36 anos, e eu falei pro meu gestor que eu queria ser mãe, tinha casado já há 4, 5 anos e tal, e ele falou assim pra mim, ou você escolhe ser mãe, ou você escolhe crescer. Ela respirou, falou, deixa eu crescer um pouco mais. E ela estava no varejo. Ocupava o cargo que você ocupou, gerente geral. E ela queria ser regional. Que é um cargo que ainda assim não traz para ela uma liberdade financeira nem de longe. Traz um monte de BO só, mas não traz o que talvez ela projetou. Resumindo, Fátima, essa história foi bem complicada assim, de digerir, porque ela não teve filho, focada no banco. Ela teve um problema de um mioma e ela perdeu o útero, não poderia depois ter mais filho. E o banco mandou embora menos que 2 anos depois da decisão que ela tomou de ficar no banco, o banco mandou ela embora. E eu conversei com ela que assim, é impossível colocar na pele dela, mas mostra, e vai servir para outras pessoas, que nós nunca podemos inverter a ordem das coisas. E a nossa família, ela vai estar sempre acima de qualquer trabalho. E a Fátima, ela tem uma vida social frenética. Você vai olhar, eu vou deixar depois aqui embaixo na descrição todas as redes sociais da Fátima, mas a Fátima tá em avião, em balsa, em carro. A Fátima, assim, ela atendia que o Reinaldo falou, ele falou assim, rapaz, a mulher, ela é demais, que assim, ela tava um dia, foi na semana passada, quinta ou sexta-feira, que você tava um dia, em Rondônia. Você tava lá em Rondônia, no outro dia de manhã aqui na Faria XP, Lima, aí o Reinaldo, e amanhã eu vou estar em Recife. Eu estava com o Reinaldo lá no Paraná, e ele te admira muito, né? Conheceu você na Grishow. Aí ele falou assim, rapaz, essa mulher aqui é uma máquina.
Assim, olha que coisa legal. Ela tava ontem e eu falei, então assim, ela é imparável. Só que a maior alegria, o sorriso mais verdadeiro que você vê é quando ela tá com a filhona dela, quando ela tá com o esposo, É isso. e ela tem uma vida social totalmente saudável. Então, assim, tira essa cabeça de que ou você é feliz ou você trabalha. Você pode ser profissionalmente feliz, ganhar dinheiro e também ser feliz na família. Se você não for feliz na família, tudo que você ganha profissionalmente vale muito pouco. Então, nunca aceite que alguém te fale isso. E se você está num ambiente que você tem que escolher entre um e outro, talvez seja a hora de ter coragem. Porque a coragem não vai vir de outra pessoa, não vai vir do banco A, B ou C, não vai vir do gestor, tem que vir da gente, né? E você consegue ter uma vida social muito bacana, muito feliz. Como que é o desafio de gerir tempo? Porque você, como líder, em uma agência, você já tinha ali desafios de mãe, você me conta, né? Você contou um pouco já, indo para a escola de filha, pensando no trabalho, sai, reunião. Agora, você trabalha uma carga horária muito maior, finais de semana você está viajando. Como conseguir conciliar tudo? Qual que é o teu nível? Qual que é a tua regra, assim, para priorizar? Como que você faz essa mágica? Primeiro, eu vou te falar o seguinte, eu acho que esse comentário dessa pessoa, eu também já escutei, tá? Mas assim, Ronaldo, eu acho que primeiro, o banco ou a instituição financeira, ela não tem nada a ver com as suas escolhas, tá? Então, a XP nunca pediu para eu trabalhar sábado e domingo, a XP nunca pediu para eu ficar até 10 horas da noite, a XP não é sobre a empresa. É sobre você e onde você quer chegar e o que você gosta de fazer. Sobre a sua entrega. Ronaldo, eu aprendi, de verdade, durante todo esse tempo, para mim, que eu parei de buscar equilíbrio. E quando a pessoa fala, o negócio é o equilíbrio entre ambas as partes. Não existe o equilíbrio. Porque quando você busca o equilíbrio, Ronaldo, você vai buscar o equilíbrio entre a Júlia ir para a escola, entre meu marido, entre o meu trabalho. Não. Quando você busca o equilíbrio, você acaba sofrendo as consequências. Porque você não vai. Nós somos humanos, nós somos uma máquina. Então, nós não vamos conseguir fazer tudo perfeitamente. Quando você para de se cobrar, aí você começa a ser feliz. Então, o primeiro ponto para mim é ser feliz. Eu vou ser feliz final de semana num leilão, vou ser feliz numa palestra no sábado, eu vou ser feliz com a minha filha na segunda, eu vou ser feliz com o meu marido no final de semana, eu vou ser feliz. Então, quando você para de se cobrar, eu tenho que estar fazendo isso agora, eu tenho que ir para a escola. Não se cobre. Seja feliz e intenso no que você está fazendo, no que você se propôs a fazer naquele momento. Quando você coloca a intensidade certa, no momento certo, eu acredito que eu consegui realmente administrar. Às vezes dá certo? Não, Ronaldo. Às vezes não vai dar. Eu saí de casa terça, vou voltar sábado. Então, eu vou ficar 10 dias essa semana fora. É sempre isso? Não. Mas no início da semana, sexta, sábado, domingo e segunda, eu estava num resort com a minha filha. Estava com meu marido. Então, isso não é equilíbrio. Isso é ser feliz. Isso é você procurar ser feliz naquele momento que você está com eles. Porque tem gente que passa, que assiste o jornal, eu até brinquei com a Cláudia esses dias, que é a nossa head. Ela falou, tem gente que assiste o Jornal Nacional todos os dias com o marido, mas não está com ele. Tem a gente que está brincando com seus filhos, ou então está lá com seus filhos, mas não está com ela, com os filhos. Então, gente, eu acho que é parar de querer eu estou em casa. Uma vez eu escutei uma pessoa falar bem assim para mim, Ronaldo, Fátima, eu acho que eu não gostaria de ter sua vida. Eu falei, como é a minha vida? Você viaja demais, você ganha dinheiro, mas você viaja demais. Eu acho que às vezes você deve fazer falta para sua família. Eu falei, então, eu acho que você gostaria sim de ter minha vida, mas você não quer ter o trabalho da minha vida. Você não quer ter o esforço da minha vida. Você não quer ter a minha intensidade. Isso não. Mas você quer ganhar o dinheiro que eu ganho. Você quer ter as coisas que eu tenho. Você quer ter a família que eu tenho. Mas para isso, você precisa se dedicar. Então, eu acho que essa não é a palavra certa. Você não quer se dedicar. E está tudo bem. Tem gente que vai querer se dedicar só para a família. Tem gente que vai querer se dedicar só para o trabalho e está tudo bem. Eu acho que a gente tem que parar de, primeiro, se comparar com as pessoas, né? Isso para mim é maravilhoso. Eu saí de casa terça e volto sábado. Mas eu gosto. Mas tem gente que sai de casa terça e volta quinta. Tem gente que sai uma vez na semana e consegue ter resultado também, Ronaldo. São opções. Então, eu acho que administrar o nosso dia a dia, ainda mais sendo mulher, tá? Porque antes de eu sair terça, segunda-feira eu estava
numa empresa de sementes, discutindo sementes na fazenda do meu marido. Entendeu? Porque ele estava lá e falou, Fátima, preciso da sua ajuda. Vou estar. Antes de sair para viajar, segunda-feira eu estava lá. Então, eu acho que tudo a gente consegue administrar, mas desde que a gente não se cobre, entendeu? É como se eu fosse, eu preciso ser a maquininha. Não, eu não sou uma máquina. Vai ter hora que eu vou estar cansada e vou querer só assistir um Netflix no final de semana. Vai ter hora que meu marido vai querer dar uma voltinha. A Júlia vai me sugar. Então, é normal, gente. Mas eu acho que você precisa realmente ser feliz, primeiro ponto. Muito ser feliz e procurar um equilíbrio. Rede de apoio me ajuda muito. Eu tenho uma secretária, eu tenho, de repente, uma pessoa que pode me ajudar, tenho amigos e parceiros que levam minha filha, às vezes, para a escola. Então, acho que a rede de apoio ajuda muito. O marido que me apoia. Então, acho que quando você tem a rede de apoio que acredita muito, que admira o que você faz, eu acho que também você consegue fazer as coisas ficarem mais leves. E é um ponto, que você tocou agora, que é um ponto muito bacana. Eu vejo teu esposo ali, que parece desfrutar muito com você. E assim, eu tenho, às vezes, eu trago um pouquinho de... Eu desvio um pouquinho do que nós falamos de carreira, porque para mim, tem um peso muito forte essa tua fala, nessa reta final em que você fala do ambiente, de cuidar das escolhas. E a pessoa que está do teu lado é a decisão mais importante da tua vida. Porque se você tiver hoje um cara que queira competir com você mulher, vai atrás do teu lado. Um cara que queira... se comparar, assim, a Fátima tem ao lado dela um esposo, um admirador, um cara que vê que a Fátima está vivendo um grande momento da vida dela, Sim. Da carreira dela. E nós temos aqui muitas mulheres que, quando a gente posta conteúdos relevantes como os da Fátima, que vem, cara, Ronaldo, esse é uma dor minha. Pô, um dia desse eu falo, a rede social vai trazendo muitas coisas que a gente não tem ideia, né? Uma moça que trabalha em banco, ela estava com uma proposta para ir para uma carteira agro. Ela falou assim, mas eu não tenho segurança, porque o meu esposo, ele quer ser um streamer, youtuber. Eu falei, qual que é a idade do teu esposo? 30 anos. Ele já trabalhou com isso? Não, ele resolveu que ele quer ficar famoso. Eu falei, eu não respondi, né? Mas assim, casou com uma criança. Casou com uma criança, vai colher frutos e qual a chance dessa pessoa poder se arriscar na vida, poder se ausentar e saber que a filha está muito bem amparada, muito bem cuidada, não, é nula a chance. Então, a construção da Fátima são de escolhas inteligentes desde lá atrás. Do marido, de escolher o momento certo, uma decisão, de se capacitar para isso, de se encorajar para isso. Então, eu ouvi uma frase uma vez que muita gente discorda, mas você tem o salário que você merece, você tem o casamento que você merece, você tem a realidade que você merece. Você tem o emprego que você merece. Porque se você não tiver... legal, tem emprego que não tá bacana e tal, você pode mudar. Eu vejo pessoas que estão 8, 10 anos numa empresa. Mas eu não aguento mais. E tá fazendo o quê aí? Mas o banco não manda embora. Então, assim, novamente, falta coragem. Depois você é mandado embora, não adianta querer ter coragem, aí é sobrevivência. Mas é muito triste a vida de quem não tem coragem de buscar um sonho. Né? Se você não busca o teu sonho, por consequência, você está buscando o sonho dos outros e trabalhando pelo sonho dos outros. É muito triste. Mas ser feliz vai muito além, eu acho que de um parceiro, tá? Eu acho que vai e eu também de uma escolha de uma instituição, Ronaldo. Porque eu sempre falo o seguinte, eu acho que você não pode depositar no outro, né, a minha felicidade ou a minha frustração. Né, como você falou, eu por exemplo, eu realmente não deposito. O Rodrigo é o meu marido, ele é muito meu parceiro, mas primeiro sou eu. Primeiro Deus, né, que isso, ok, mas depois sou eu. Quem é a pessoa mais importante da minha vida? Eu. Eu sou primeiro, porque se eu não me amar e não estiver feliz, eu não amo a minha filha, eu não amo o meu negócio, eu não amo nada. Então, primeiro Deus, depois a Fátima. Então, eu sou a pessoa mais importante. E aí, essa pessoa importante, eu vou querer realmente... Eu vou querer estar bem. Então, para que eu esteja bem, meu marido tem que me apoiar. E se ele não me apoiar, fala, deixa eu te falar, primeiro sou eu. Entendeu? E nós vamos junto? Ótimo, vai me ajudar. Mas se nós não vamos junto, então, em algum momento, isso aqui vai prender para o meu lado, entendeu? Porque eu acho que tem que ser assim. A gente não pode depositar as nossas frustrações ou os nossos sonhos em alguém ou em uma instituição. Autorresponsabilidade. Eu vejo muito isso, entendeu? As pessoas depositam, porque o banco me deixou, porque eu estou há 20 anos, porque eu não fui mãe por isso. Não, nossa, eu acho que aqui na empresa, para você ter noção,
As pessoas têm a sua licença maternidade, ninguém nem fica. As pessoas, tipo assim, tem 4, 5, 6, 7 meses. Quanto vai ficar? Não, as pessoas não querem. As pessoas são empreendedoras por si só. As pessoas querem buscar o seu melhor, entendeu? Então, acho que isso é o principal. Não o fato de você ter direito de algumas coisas, mas o fato de você realmente se colocar em primeiro lugar. Você se coloca em primeiro lugar, eu acho que você busca coisas melhores para você, Ronaldo. Aí é consequência isso, você ter um companheiro que te apoia, uma filha que te admira. Né? Aquele dia que eu abri as caixinhas de pergunta para a Júlia... Achei legal demais. Nossa, eu nunca vi tanto sucesso. Cheguei agora na XP, pessoas que não... Eu falei, Fátima, tem que abrir caixinha de novo para a Júlia. Eu falei, vocês estão curiosos, né? É muito legal. Mas você aproxima, né? Então, as pessoas se conectam com pessoas, Ronaldo. Concordo Entendeu? 1000%. Então, isso é muito legal. Eu falo que isso é um impacto muito positivo. Eu estava em Rondônia ontem e aí eu vendo o quanto todos nós podemos transformar o mercado financeiro. Tá? Sabe, o quanto as pessoas estão sedentas por conhecimento, o quanto as pessoas estão sedentas por realmente inspirações de verdade. Então, se eu posso ser inspiração de uma grande mulher que luta pela sua causa, que luta pelas suas vontades, cara, eu quero ser essa mulher. Então, e eu espero inspirar outras mulheres, porque isso é possível, entendeu? Eu sou um ser humano, não sou um robô, entendeu? Então, tem várias vezes que estou cansada e eu levanto a mão e falo, estou cansada. Entendeu? Então, assim, é muito bom quando você pode ser um ser humano melhor e você pode ser você, entendeu? Então, acho que isso, para mim, é muito bom, Ronaldo. E você confiar no que você faz, você acreditar no que você é, você você realmente ser fã da tua pessoa, da tua história. Você ser o seu primeiro fã. Você fala, eu sou fã. Eu falo, eu me olho no espelho sem brincadeira. Eu falo, cara, quanto eu sinto orgulho, entendeu? E isso não significa... que você não vai ser crítico. Essa mulher é super crítica com ela. Na verdade, mais. Exatamente, porque assim, quando você tem... quando você gosta, quando você quer que a pessoa queira, que cresça, você vai fazer o quê? Vai dar feedback. Vai poder mostrar um remédio amargo, muitas vezes que tem que ser tomado, mas que vai fazer a pessoa evoluir. E no caso da Fátima, é uma marca dela. Entre muitas marcas positivas, é de ser muito crítica. Então, assim, sem ser autocrítico, você fica estagnado, porque nem sempre, ainda mais numa rotina como essa, vai ter feedback. Muitas vezes feedback não vem do gestor, vem do cliente, vem da filha, vem do espelho, vem da tua agenda, tudo. Então, eu acredito bastante que muito do que ela construiu é pautado nisso. Dessa autoconfiança e uma constante luta contra ela própria, porque nós temos o tempo todo ali o convite para se acomodar, né, Fá? O tempo todo. E você vai fazendo... Assim, se eu pudesse colocar, sei lá, resumir, né, a Fátima, pelo que eu conheço, pessoas que trabalham com a Fátima conhecem, poderia trazer consistência, poderia trazer arrojo, competitividade, intensidade, criatividade. Só que tudo isso, trazendo para o agro, ainda acho que talvez não seja suficiente, porque o agro ele é um bicho diferente dos outros. O que fez da Fátima tão competitiva e ser tão bem aceita, plantar ali uma bandeira dentro do agro em tão pouco tempo como você fez? Proximidade. Eu acho que o que me diferenciou do mercado é realmente eu olho para o meu cliente não como um cliente, mas eu olho para ele como meu parceiro de vida. Ele realmente eu preciso agregar, porque eu estava em Rondônia ontem numa visita que ele ficou muito marcado, tá? Ele sentou e falou assim, você vai vir aqui e vai ser mais um gerente de banco? Aí eu falei, não, eu sou sua parceira, porque se eu não conseguir lhe atender, eu jamais vou lhe oferecer uma capitalização porque eu quero te vender alguma coisa. Não, eu não vendo produtos. Então, eu realmente quero essa proximidade. Se eu estou aqui, eu quero conhecer esse negócio, eu quero ouvir sua dor, eu quero ouvir o que é bom, o que é ruim, o que você gosta, o que você não gosta, quais são seus planos futuros, o que você sonha, onde a sua empresa quer chegar daqui 5, daqui 10 anos. Eu não quero vir aqui, pegar seu dinheiro e aplicar no 110% do CDI. Não quero. Porque se você vir para uma taxa, você vai embora por essa taxa. Então, eu não sou esse banco. Se o senhor vir abrir uma conta comigo, o senhor quer ver, porque qual a minha taxa, se o senhor me perguntar isso, eu vou falar, então a gente não começa esse relacionamento. Porque não é taxa que eu ofereço. Aqui eu ofereço relacionamento. Aqui eu ofereço confiança. Aqui eu vou oferecer eu quero sentar na sua mesa para você realmente falar, Fátima, eu tenho esse negócio.
Eu tenho essa viagem. Planeja essa viagem comigo, eu tenho esse sonho. Eu já sentei na frente de cliente que do agro, eles têm muito isso, deles conquistarem e não usufruir, né? Mas eu já cheguei para clientes meus, eu falei, qual que é o seu sonho? Ele falou, Fátima, eu não gosto muito de viajar, mas eu vim, minha origem é italiana. Eu falei, você já foi para a Itália? Nunca, Fátima. Eu falei, pois então, vamos fazer essa viagem. Repertório. Aí eu vejo, sento com o cliente, vamos montar essa viagem. Eu já montei viagem para cliente, eu já realizei sonhos de cliente para poder fazer, para vir em São Paulo, fazer uma visita técnica de mercado financeiro, jantares. Mas sabe o que é você se aproximar? Mas eu conheço o meu cliente. A minha diferença, de verdade, é proximidade. Eu conheço o meu cliente. Eu quero realmente estar aqui na Faria Lima e levar a Faria Lima lá onde eu estava, em Ariquemes, no fim do mundo de Rondônia. Mas é lá que eu quero estar. Lá no Tocantins, lá em Balsas, no Maranhão, Imperatriz. Eu quero estar nisso. Como eu sinto orgulho de levar, aproximar a Faria Lima desse interior do Brasil. E aquelas pessoas têm sede de conhecimento. Aquelas pessoas, quando chegam lá, elas estão assim, ó, disponíveis para te ouvir. Estão disponíveis para realmente o que o mercado tem. Então, Ronaldo, eu acho que para mim isso é o que me diferenciou. Essa proximidade e a transparência, Ronaldo. Porque se eu não conseguir te atender, eu vou dizer que eu não consigo te atender nisso. Mas eu consigo nisso e naquilo. E aí o cliente acaba que ele realmente não me vê como uma assessora de investimentos, como uma banqueira de banco atacado. Não, ele me vê como uma parceira. Uma consultora. Ele me vê como uma consultora, uma parceira, alguém que realmente está preocupado com o negócio dele. Entendeu? Entendeu? Eu não estou preocupada com o CDB, entendeu? Com o 110. Eu não estou preocupada com ele vir colocar o dinheiro para aplicar. Não. Eu estou preocupada realmente, genuinamente. Tá? Genuinamente, porque também, se for lá porque eu tenho interesse, não, é genuíno, entendeu? Desde o primeiro momento desse cliente, se ele está hoje como investidor, se ele está como tomador, qual que é o momento dele de mercado? Então, quando você se preocupa... vou te falar, a minha dor no mercado financeiro, de verdade, não estou falando agora, estou falando de um todo, tá? Mercado financeiro. E ontem sábado eu falei na palestra com as mulheres. A minha dor é porque, às vezes, o plano safra, a gente sabe, ele não chega para todo mundo. Tá? Cada vez menos. E quando o cliente precisa muito disso para estar no mercado, ele precisa desse custeio. E muitas vezes a minha dor no mercado financeiro é essa reciprocidade que eles falam que não existe. Porque eu chego aqui no banco e aí eu preciso do crédito. O crédito já está aprovado. O crédito vai para ele, mas ele precisa chegar e vender um seguro acoplado, ele precisa vender uma capitalização acoplada, ele precisa vender uma previdência acoplada. Cara, não faça isso. Isso é tão ruim. Faça uma venda consultiva. Faça realmente qual que é o tamanho do seu patrimônio. Deixa eu fazer um seguro real para aquele cliente. Deixa eu realmente entender o tamanho do patrimônio dele. Deixa eu entender se realmente é uma capitalização que faz sentido ou realmente é um outro produto. Deixa eu entender como que eu posso atender esse cliente. Eu sei que o banco tem metas, mas, gente, isso é muito ruim para o cliente. Porque o cliente compra porque ele precisa do crédito. Entendeu? E acaba que e ele sabe que está entrando goela abaixo, entendeu? E aquilo é muito ruim para o mercado financeiro. Então, acho que a gente precisa mudar muito isso, entendeu? De uma maneira geral. Sentem com o seu cliente genuinamente e pergunte o que esse cliente precisa. Como que eu posso realmente agregar com os produtos bancários que eu tenho, entendeu? Como que eu posso? Porque aí eu acho que o mercado vai ficar até melhor, entendeu? Porque o cliente vai perceber que ele está... O gerente e o assessor estão olhando para o meu negócio, estão olhando como um cliente. E hoje não é isso que acontece, Ronaldo. Então, essa foi a minha diferença. Eu realmente olho como uma consultiva, eu realmente olho para o cliente, para o negócio dele. Se não fizer sentido, tudo bem, eu não vou lhe atender nesse momento. Até porque o maior temor desse produtor rural é ter mais um gerente de banco, porque isso não falta. Uhum. E até, o que a Fátima trouxe aqui é muito verdade, porque eu me recordo uma das viagens gravando em fazenda em que eu estava na hora em que tinham ido ali 2 bancos, já estavam juntos, e um dos caras, de um banco grande, estava conversando com um produtor rural que tem 55 anos de soja. Uhum. E ele, olha, seguinte, você está fazendo errado o negócio aqui. Aí, olhando sua conversa, constrangedora demais. Porque o cara devia ter seus 25, 26 anos,
Eu não sei qual que é o patrimônio daquele cara, mas assim, ele estava num banco grande, num cargo de início de vida até, né? 25 anos, 26 anos, e falando pro cara assim, ó, não, aqui você tá fazendo errado. E isso aí, e o produtor rural assim, balançando a cabeça, tá tudo certo, educado. Aí acabou a conversa, constrangedor, e eu tava presente ali no dia, e o cara foi embora, e ele falou pra mim, ó, grava pros seus alunos aí duas coisas, na verdade. Primeira coisa, quando você for atender um cara que tem 55 anos de soja, tenta ele ensinar a ele a plantar soja. Segunda coisa, não esqueça da primeira coisa. Ele falou, porque assim, até ele falou, né? Falou assim, com todo respeito, quanto que esse cara tem de patrimônio? Aqui, não tenho liquidez. Mas eu tenho um patrimônio hoje aqui de 280 milhões. Ele não tem moral para falar que eu tô errado, que eu tô errando. Eu construí uma história muito valorosa. Isso desconecta totalmente. Totalmente. Acabou. O cara não volta mais ali. Não volta, Ronaldo. E aí, a ideia qual que é? A Fátima está construindo um negócio e ela é sócia da XP. Ela se tornou sócia. Em banco, é muito difícil se tornar sócio. Ainda mais tempo que a Fátima se tornou. 3 anos e meio, né, Fá? 3 anos e meio. Então, mas o cliente era a Fátima. A XP, ela tá dentro do produtor rural. Mas a Fátima, ela plantou cada semente, literalmente, que hoje germinou como cliente. Então, achar que o agro é igual, não é. O produtor rural, ele é muito desconfiado. Você vai demorar para ganhar confiança, né, Fá? Mas quando você ganha, ele vai ser muito fiel. E preço, todo mundo quer preço, mas ele está preocupado na lavoura, em torcendo por um bom clima, em cuidar de todos os bastidores. Se ele tiver um parceiro, se ele chegar que você é um parceiro, ele não vai te questionar mais preço. Porque se ele vem por preço, ele vai por preço. Acho que seja o grande, talvez, erro de quem quer fazer uma transição para o agro é desconsiderar essas variáveis. O horário. A Fátima mete uma botona. É muito louco. A Fátima, de noite, tá com bota no meio de um monte de peão lá. Raiz. Ali, blusa, cinto, chapéu. No outro dia tá na Faria Lima. Ela tá muito bem à noite, conectada com roupa, com linguagem. E no outro dia ela tá com o CEO da XP. Roupa adequada, linguagem. Então, é desafiador. Não é só o entendimento de produtos, né, Fá? Mas é o entendimento da comunicação. Se você se conectar, né, Ronaldo? São os cuidados pequenos. E como que foi para você pegar essa linguagem do agro? Porque você queria fazer o agro. Mas teve ali um choque cultural de início? Como que foi, assim, esse molde? Porque, tirando como base o relacionamento que você tem com a Kepler, que é um cliente que eu vi a Fátima, como você tem agora há pouco na AgriShow, você constrói uma relação familiar com o cliente. Se você for para qualquer outra casa que você não vai, você vai tomara fazer uma vida muito longa na XP e ficar ainda mais rica. Mas você tem o cliente na mão para onde você quiser, porque é loucura o tanto de credibilidade que ela criou, a reputação que ela criou perante esse pessoal. Como foi fazer esse depara para o agro e quais foram os cuidados que você teve e principais desafios? Bom, acho que, assim, Ronaldo, hoje, para você, como lembro que eu te falei que para atender o cliente do agro, primeiro ele gosta de você, depois ele confia em você e depois ele faz negócio com você. Nunca o contrário. Nunca. Então, já começa por aí. Primeiro ele gosta. Se ele não gostar de você, você já não vai para o outro passo. Entendeu? Então, primeiro ele gosta, depois ele confia, depois ele faz o negócio. Então, e o que a gente sempre precisa, né? Assim, a instituição, a XP, é uma empresa de 23 anos de mercado. Então, e é uma empresa que nós todos estamos todo dia aprendendo, entendeu? Todo dia nós estamos crescendo cada vez mais. Então, ela é muito gigante nisso e ela é muito empreendedora. Então, você traz, entendeu? E a gente consegue escutar muito de perto o cliente. Então, o próximo passo é eu escuto o meu cliente e não falo. Então, eu realmente escuto a dor, escuto as coisas boas, o que ele gosta, o que ele não gosta. E aí eu trago para dentro da minha casa, da Faria Lima, e falo, olha, para o meu ecossistema. Porque eu sou muito boa comercial. Mas, de novo, a Fátima sozinha, ela não consegue
não consegue nada. É a Fátima, o ecossistema por trás, porque aí eu vou, escuto um cliente, pô, a dor dele é um crédito, quer emitir um CRA, aí eu venho e trago todo para o meu sistema do IB. Então eu venho, conecto as pessoas, puxa, eu quero falar de educação financeira, aí eu venho no XP Educação, pego o pessoal da XP Educação, levo para o meu cliente lá em Rondônia, no Mato Grosso, no Piauí. Então eu consigo conectar por trás da Fátima, eu tenho um ecossistema. E esse ecossistema está à minha disposição, Ronaldo. Esse ecossistema está louco e sedento também para atender a ponta. Então, acho que a gente tem aqui a união das duas coisas. O que realmente a XP quer, né? Então, os bancos, a estrutura, e o que o cliente quer. Então, primeiro é você escutar o cliente. Então, eu realmente escuto esse cliente e trago para dentro de casa como que eu posso atender esse cliente. O desafio maior hoje é realmente crescer em praças, porque oportunidades nós temos inúmeras oportunidades. Mas as pessoas, o desafio é crescer. Porque quando você cresce ou quando você está lá que tem oportunidades, muita gente não quer. A pessoa quer o quê? A pessoa quer sentar, entendeu? E ficar aqui, esperar que o cliente venha sozinho, ou esperar que você receba uma carteira. Não funciona assim. Você realmente tem que calçar a bota e ir lá. Eu estava falando agora até para o meu time. Pô, eu trabalhei sábado, trabalhei domingo no leilão. Então, mas por quê? Porque eu gosto, porque eu quero, porque eu sei que eu tenho que estar onde o cliente está, onde ele vai estar. Senão, eu não vou me conectar. É difícil, é isso. São as pessoas realmente falam, poxa, será que é isso que eu quero? Né? Ou será? E tá tudo bem se a pessoa não querer. Entendeu? Tem gente que vai querer entrar 9 horas e sair 18 horas, desligar o telefone, no outro dia 9 horas, 18 horas, e no outro dia desse jeito. E tá tudo bem, Ronaldo. Então, primeiro, acho que você se enxergar de falar, oportunidades nós temos inúmeras, em diversos segmentos, diversas instituições, mas pessoas disponíveis e que queiram fazer fora da caixa, é isso que está fazendo falta, Ronaldo. E para o agro, é necessário um repertório diferente, né, Fá? Tem. É que não é simplesmente da linguagem, não é simplesmente do simplificar, porque o produtor rural, muitas vezes, ele tem muita grana, ele tem propriedades altamente tecnológicas, só que ele tem uma origem simples. Às vezes, um celular que mal tem rede social, ele tem ali uma raiz, que é uma raiz do começo da vida dele, e não do que ele está agora desfrutando. Então, muitas vezes também, levar aquele termo muito técnico para o cara que está no campo, nenhum. Ele desconecta. E aí, Fá, hoje você tem um trabalho difícil de treinar times. Né? Então, primeiro, para contratar, qual que é o teu grande calcanhar de Aquiles? O que você tem encontrado dificuldade para contratar? E quando contrata, qual que é o tipo de preparo que você enxerga como mais importante para quem vai atender o produtor rural? É, de fato, conhecer as linhas de crédito BNDES? É entender alguma tecnicidade dos produtos derivativos que a XP oferece com muita maestria e competitividade? Ou é, de fato, essa pessoa ela ter aquele interesse que você tem e que não é tão simples de despertar nos outros? Né? Bom, nós estamos crescendo muito, tá? Então falando um pouco do Norte e Nordeste, a gente está numa expansão, 2026 está vendo aí, então se as pessoas estão interessadas realmente, então se inscreva, coloque aí para entrar em contato comigo, tá, Ronaldo? Porque nós estamos crescendo muito. Então, vagas, nós temos muitas, independente do segmento. Qual que era o maior desafio hoje, tá, Ronaldo? Primeiro é a pessoa realmente querer de verdade ser empreendedor. Porque aqui a cultura da XP, ela não fica na parede, tá? Ela não é só aquela cultura de parede. A cultura da XP, ela é realmente, você tem que vir com essa cultura. Ou você é empreendedor, ou você tem sonho grande, entendeu? Mente aberta, ou não, aqui não é o lugar. Então, esse é um desafio. Porque às vezes você fala, pô, a pessoa vem e fala, é meu sonho entrar na XP. Mas será que é mesmo? Então, primeiro que eu passo, entendeu? Entenda a cultura da empresa que o seu sonho é entrar. Então, acho que é o primeiro passo, esse é o desafio. Porque aí você já facilita, entendeu? Então, poxa, esse é o meu sonho. Realmente eu me conecto com a cultura da empresa. Vai ficar bem mais fácil para você seguir, porque vagas nós temos. O desafio maior não é nem treinamentos, por isso que a gente tem aqui, um onboard sensacional da XP. O desafio maior quando a pessoa entra é essa conexão com pessoas. Porque, vou te dar um exemplo, tá?
Eu estava num evento recentemente, né? E nós estávamos, Ronaldo, num ônibus com vários clientes, entendeu? Que estávamos levando de um caminho ao outro, entendeu? Nesse evento. E eu estava com alguns assessores na ponta. E eu estava ali muito atenta a tudo que o assessor estava perguntando com os clientes, né? Lá só tinha clientes muito grandes. Então, clientes que plantavam acima de 20 mil hectares dentro do ônibus. Então, eu já sabia disso, desse público. E aí o assessor para se conectar, um assessor dentro, tá? Então, um assessor para se conectar, tinham vários bancos, vários assessores. E uma das perguntas que eu ouvi foi, você estava lá dentro, então o assessor estava se conectando com o cliente, a primeira pergunta é, quanto o senhor planta? A minha próxima pergunta já seria sobre isso. Qual que é o roteiro? Quanto você planta? Eu só dei uma olhada para trás para eu falar se foi um assessor meu. Esse porque teu assim, exemplo, você usou na live e o pessoal amou. Então, até se aproveitando agora, porque faz parte desse roteiro, que é um roteiro básico, trivial, e que você deve coordenar, mas que as pessoas deveriam já ter. Mas não é. É aí que tá, Ronaldo. Eu sinceramente, não é só a parte técnica que eu quero. Porque a sua parte técnica, eu tenho um ecossistema gigante aqui. É óbvio que você tem que saber realmente falar de derivativos, de mercado financeiro. Você tem que entender de mercado financeiro. Isso é o básico. Mas não é isso que vai te conectar com o cliente. Então, você precisa criar uma conexão genuína. Eu acho que esse é o desafio de quem vai entrar. Tanto no agro ou qualquer segmento hoje, por exemplo, se você vai atender uma PJ, você precisa criar conexão com esse cliente. Então, isso não se ensina. Entendeu? Isso não se ensina. Você vai observar. Então, começa a observar, começa a fazer reuniões com algumas pessoas que têm mais comunicativas, outro que você é um pouco mais técnico, então você começa a ir com uma pessoa que é mais comunicativa, porque daí você começa a se formar. Então, você tem uma mente aberta, você, poxa, isso aqui é legal da Fátima, isso aqui é legal da Larissa, isso aqui é legal do Ronaldo, então como que eu vou me formar? Esse é o desafio, entendeu? Você realmente, primeiro está com a mente aberta de falar, poxa, isso aqui é muito legal. E aí você começa a se formar. Tem muita gente que vem do mercado que às vezes já fala, não, eu sou muito bom nisso, entendeu? E aí o cara não respeita, ou então o cara não tem humildade de entender que aquela pessoa que pode não ter a sua técnica, ele é muito bom no comercial e ele pode te ajudar. Então, quando você vem muito colaborativo para a XP, com a mente aberta, cara, você tem muito sucesso. Querendo escutar o que o outro faz de melhor, realmente eu acho que você tem mais sucesso nessa linha. E aqui, eu estava, enquanto a Fátima falava, buscando o código XP. Que isso aqui é público, está na internet, todo mundo pode ver. Antes de uma entrevista na XP, é obrigação tua ver isso aqui. Até porque antes da XP te aprovar, você tem que aprovar a XP. Você tem que aprovar você mesmo, se você quer aquilo. Porque tem pessoas que querem ter 18 horas de encerrado, sessão fecha, você nem consegue trabalhar. Só que você vai viver uma vida em que uma PLR no ano te permite trocar de celular, te permite fazer uma viagemzinha curta. Você nunca vai jogar o jogo do milhão. Você nunca vai jogar o jogo da riqueza, você não vai ser sócio trabalhando até 18 horas. E novamente, mas eu quero equilíbrio. A Fátima treina, a Fátima tem família, a Fátima namora, a Fátima come bem, a Fátima se diverte, a Fátima viaja e a Fátima ganha dinheiro. Então, furar um pouco dessa bolha, quebrar um pouco os paradigmas e entender que o mercado é muito grande. A XP, eu conheço muita gente que fez riqueza trabalhando, fazendo certo. Quando vai atender o produtor rural, tem um portfólio altamente completo de derivativos, soluções de câmbio, seguro, crédito, colateralizado, um trabalho inteligente, um trabalho de soluções de mercado de capitais muito fortes. E quem disse que o teu futuro tem que ser num crachá vermelho, amarelo, laranja ou verde? Não, você pode construir onde você bem entender. Se você quiser construir tua história, não tem lugar igual. Eu estou falando aqui de livre, espontânea vontade, porque eu tenho o privilégio de ter muitos amigos. A Fátima é um presente que a vida me deu nos últimos anos. Não é porque a Fátima está aqui, mas assim, uma das pessoas que eu mais passei a admirar em toda a minha história no mercado, por conta de ser mulher e ter essa bravura. Uma pessoa que, assim, altamente relevante. Uma pessoa que, inclusive, eu estava falando um pouquinho antes de gravar com ela. Se você quer ter sucesso, se acostume com 3 coisas. Primeiro, deixar muita gente para lá. Você vai deixar... Despedida não vai faltar para você quando você tiver decidido realmente a crescer. Segundo ponto, queira fazer o que é contra-intuitivo. E terceiro ponto, acostume-se que você vai ter
hater pra caramba, você vai ter muitos... Você não vai ser inimigo, mas você vai ter inimigos. Porque você incomoda, você mexe na Matrix. Você está fazendo um trabalho que é um trabalho de mexer em placa tectônica. Tô aqui na minha, pô, vem essa mulher e faz algo diferente. O seu vizinho vai estar na dele e você vem e estuda, faz algo diferente. Você vem, cria uma maneira diferente de prospectar, entrega outro resultado. Você vai ser altamente, assim, hateado, você vai ter ali... E se você não tiver nenhum hater, não tiver ninguém que se incomode com você, muito cuidado, porque... Tá fazendo errado. Tá fazendo errado. E o que essa mulher traz aqui, gente, é basicamente uma lição de vida. Porque é altamente possível ganhar dinheiro, ser feliz, ver um propósito, e que a Fátima trouxe. Inclusive no Instagram, tem uma live também que você pode e deve desfrutar, que eu fiz agora há pouco tempo com a Fátima, e que, assim, é recheada de propósito. Porque não para de pé um trabalho, né, fácil. Se você não tiver, se não acreditar que o que você está fazendo para o produtor rural vai reverberar na próxima geração. Isso. Vai fazer que as pessoas que trabalham para ele sejam beneficiadas. O produtor rural, ele é um CPF muitas vezes. Ele tem uma indústria a céu aberto. Ele precisa de um apoio, porque ele é confiante de natureza. Ele coloca toda a vida dele ali, sem a certeza que ele vai depois colher. Então ele precisa de um player do lado, ajudando, apoiando, interessado, ouvindo. Você fazer negócio é consequência. Isso. Agora, se você tiver cabeça de varejão, de bancão e querer enfiar produto num cara desse, até tem um produtor que é de Venceslau Brás, que ele fala, Ronaldo, que fui visitar ele um tempo atrás, ele falou, não tem ninguém mais fofoqueiro que o produtor rural. Ele falou assim, pro bem e pro mal. Se o cara vem aqui é fio do bigode, tem contrato, mas a gente, pro produtor rural, que às vezes tem 40, 50, 60 anos, esse cara nunca atrasou um boleto. Alguém desconfiar da índole dele, para ele é um crime, assim, é uma ofensa. Então, tem ali a confiança, que é do fio do bigode, e você precisa ir nutrindo, você precisa ir construindo. O que a Fátima faz aqui é um trabalho que é artesanal, é muito trabalhoso você ir visitar e às vezes sair sem negócio, entendendo que é o jogo do longo prazo. Por isso que essa mulher virou sócia, por isso que ela está expandindo sem parar, porque se você quiser, na pressa, fazer receita, querer enfiar a goela abaixo, o produtor rural, que falaria bem de você para 5, vai falar mal para 20. E você fecha uma região, você fecha portas com outros bancos também. Eu já pude ver produtor rural que recomenda um cara para outro banco. Fala, ó, pô, tem um cara muito bom aqui nesse banco. Leva lá, porque o banco bom, um cara bom vai voar. Então, olha o nível de proximidade que esse produtor tem com os bancos. Então, o que a Fátima trouxe aqui, pessoal, é uma lição de vida. E caminhando para essa reta final, eu tenho 2 perguntas, Fá. Primeiro, em relação ao XP, a expansão não para, né? Como a pessoa pode se preparar, né? De fato, hoje você já trouxe boa parte da resposta, mas se preparar para um processo. Os processos são feitos para todo o país. Existe ali algum pré-requisito de experiência, de não experiência, certificações, e quanto de 0 a 10 a escala gostar do agro faz parte da decisão da XP em contratar ou não. Tá, vamos falar aqui como um todo, tá? Primeiro nós temos um programa chamado XP Future. Esse programa é um programa de formação de novos assessores. Então, aquela pessoa que gosta, mesmo que não goste do agro, ou que esteja em qualquer... mas que sonha em entrar no mercado financeiro, mas não entende nada. É alguém que vende um carro de luxo, é alguém que está no mercado comercial, é alguém que realmente, poxa, eu sou um bom vendedor, eu gosto de gente, entendeu? Meu sonho é entrar no mercado financeiro, mas eu nunca trabalhei. É o Future. Então, ela entra num programa de formação onde nós ensinamos a ser um bom assessor, um excelente assessor. Então, a gente dá toda a capacitação, entendeu? Essa pessoa fica nesse programa de 1 ano, né, de 6 meses a 1 ano, e aí essa pessoa vai ser capacitada a dar o próximo passo. E esse próximo passo pode ser para o agro, pode ser para o banco de atacado, pode ser um PJ, pode ser um Unique. Essa pessoa vai estar pronta para o próximo passo. É um ano de cultura. É um ano de cultura, um ano realmente de aprendizado. A gente paga para ensinar essa pessoa. Ninguém faz isso. A gente paga para ensinar essa pessoa. Ninguém faz isso. Por isso que eu falei agora há pouco desse material. Coloca aí, código XP no Google, que vem o beijo de cara, e fala sobre o primeiro ponto, né? O que nos move, foco no cliente, sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor. O que a XP faz, ninguém faz. O
que ela está pagando para você aprender e Isso. depois você trabalhar. E, gente... E escolher. E você ter a opção de escolher onde você se identifica. É absurdo de incrível. Assim, o nível Esse de programa é qualificação. incrível. Não, e esse programa é incrível, Ronaldo, porque você tem acesso ao que há de melhor, entendeu? Os melhores profissionais te Tudo. ensinando, ao que há de Nomes. melhor de mercado. Então, esse programa é incrível. Já formou grandes líderes. Por exemplo, o líder do Tocantins veio do Fiat, ele vendia carro, entendeu? Veio do sistema Fiat, hoje é Recado pra quem líder. não é de banco. E... Pois é, ele vendia carro, hoje é líder. Ó, ganhou agora recentemente como o melhor líder do Brasil. Vendia carro. Veio do Future e hoje é um dos melhores líderes do Brasil. Então, assim, é um programa sensacional. Também temos a outra opção, que é os banqueiros. Então, a pessoa já é do mercado financeiro, já trabalha no banco, independente do segmento, essa pessoa também pode fazer uma transição. Mas aí tem um ponto, tá, que eu quero deixar uma observação. Não é porque você é o melhor banqueiro, o melhor gerente de banco dentro do seu banco que você vai ser o melhor assessor aqui dentro. Não é isso. Você realmente precisa entender a cultura da empresa que você quer entrar. Se você estiver vindo por dinheiro, você vai sair daqui por outra proposta de dinheiro. E isso é muito ruim, entendeu? Porque aqui você tem que ter propósito, entendeu? Então, aqui realmente é você entender que a gente sempre fala que é a última casa que você vai trabalhar. Porque se você vier com esse pensamento de ganhar dinheiro, mas mais do que isso, é realmente de transformar a sua vida e das pessoas. Porque, Ronaldo, se você realmente quer vir para cá para ser só um gerente, para ganhar dinheiro, cara, fica onde você está. Porque aqui você vai se frustrar. Entendeu? Então, o banqueiro que quer vir, então, poxa, eu sou gerente de banco, mas eu quero além. Cara, isso aqui para mim já está pouco. Eu quero mais. Eu realmente quero muito mais. Eu quero realizar sonhos. Eu quero transformar a minha região. Eu quero transformar essas pessoas que estão aqui. Eu quero crescer a região que eu estou. É aqui. Porque a XP só vai expandir, expandir, expandir. Enquanto as agências estão fechando, a XP está expandindo, expandindo. Abrindo espaço XP, exatamente. Enquanto assim. os bancos estão fechando, a XP está expandindo. Mas sim, existe um perfil para poder você entrar aqui. Leia realmente o código de conduta. Leia realmente, mas entenda se realmente você faz parte disso. Aí você vem. E aí você levanta a mão, porque gente boa é o que a gente quer. Gente capaz, disposta é o que a gente quer. Vaga, vamos ter inúmeras. E temos, tá? Já temos aí no nosso site, mas nós vamos crescer demais em 2026. Então, vagas nós vamos ter inúmeras. E Brasil inteiro. Brasil todo nós vamos crescer. Mas a gente quer realmente gente que tem a nossa cultura, Ronaldo. Porque senão vai ser frustrante para essa pessoa, vai ser frustrante para a XP. Né? Então, de novo, a gente capacita essas pessoas para estar aqui junto com a gente e realizando sonhos. Sonhos dos clientes, que é realmente em primeiro lugar, e os sonhos nossos próprios. A pessoa com fome, colocando na XP o esforço dela, ela ganha 4, 5 vezes mais que no banco. Falo porque eu tenho acesso. A gente vê muita gente, as pessoas elas abrem, às vezes não abre para o marido, para a mulher, mas abre para a gente que elas ganham, porque elas têm um sentimento de reciprocidade. Afirmo isso a vocês. E tem um ponto sobre a cultura, porque é até um respeito à tua história. Se você não se vê na cultura, tá tudo certo. Tudo certo. Tá tudo beleza. Então, assim, tem pessoas que gostam de branco, azul, verde, café, chá. Cara, tá tudo certo. bem. Tem pessoas que querem empreender, outras não. Mas lembrem, porque o jogo do longo prazo, ele vai recompensar financeiramente muito. E, de propósito também, quem quer correr riscos. Você não vai chegar a lugar nenhum sem querer, sem correr algum risco. Você atravessar a tua rua hoje para ir na padaria, você corre risco. Então, essa falsa sensação de que você está num cantinho ali seguro, seja numa agência, num banco, numa cooperativa, na plataforma, ela é falsa, porque você tem um mercado que o tempo todo muda. Então, hoje é certo, daqui a meia hora é incerto, você não tem controle. Então, leve muito assim a sério, porque como sócia, a Fátima mudou o patamar dela. Uhum. Agora é um outro jogo. Mas assim, são muitas coragens e são muitas renúncias até chegar lá. E esse material código XP no Google é um PDF com 50 e poucas páginas, é um primor. E pode ser que você termine aqui e fale, cara, amei, mas não é pra mim. E pode ser que você termine e seja assim, e se identifique. Maluco você queira. E seja maluco, vá atrás que vale muito a pena. Fá, agora falando sobre a última pergunta pra gente aqui, finalizar nosso bom papo. Qual o conselho que você dá hoje para os seus liderados e conselho que você daria para as pessoas que você ama, nossos alunos, seguidores,
como blindar uma carreira em meio a tantas mudanças? Porque a gente está vendo, chega a IA, mudança, que nem você falou, fechamento de agências, entrada de novos players, e me parece que o pessoal da XP está muito pouco preocupado com essas mudanças. Estão vendo oportunidades. Assim, tem gente se questionando, mas daqui a 2 anos o meu emprego vai existir, meu cargo vai existir ou não? E eu vejo o pessoal da XP falando que daqui a 2 anos virar sócio. É um pouco na contramão. Qual que é o sentimento que você tem sobre essas mudanças e que conselho você daria para a pessoa pensar em blindar a carreira daqui em diante? Sobre essas mudanças, ninguém vai substituir essa proximidade. Alguém vai colocar a bota e ir lá no... Então, ninguém vai substituir isso aqui. Entendeu? Esse tete-a-tete, esse olho no olho, isso aqui ninguém vai substituir, tá? Mas o que nós vamos usar e o que nós já estamos usando, toda a tecnologia nós usamos a nosso favor. Então, nós estamos hoje muito intensificando a inteligência artificial a nosso favor. Como que eu posso melhorar com a inteligência artificial o meu dia a dia com o meu cliente? Não vai substituir a Fátima e o Ronaldo no dia a dia, mas como eu posso usar a tecnologia ao meu favor? Então, a gente está usando demais a tecnologia e o IA a nosso favor. Com o quê? Com ferramentas de CRM, com informações de primeiro mundo, que realmente a gente enxerga primeiro informações. E isso, como que eu posso impactar o meu cliente? Então, a gente só vê em tecnologias e IA a nosso favor. Porque realmente eu vou fazer com que eu aproxime mais o meu cliente de uma maneira tecnológica e inteligente. Então, com mais acertos e mais resultados, do que eu realmente ficar patinando. De repente, essa tecnologia ela vai antecipar algumas informações e vai fazer com que eu seja mais eficiente. Esse é o primeiro ponto. Só que só vai fazer eu ser mais eficiente se realmente eu não for substituível. Então, o que eu falo, né, assim, Ronaldo? Os bancos, tá? Quando você está num banco, entendeu? Você acomoda. E aí sim você vai ser substituído. Porque se você realmente substituir, você vai ser substituído por uma máquina. Porque se você só aperta um botão, a máquina vai lá e aperta. Vou te dar um exemplo. Eu tenho acho que 3 anos que eu não entro numa agência bancária. Eu não entro numa agência bancária. Porque eu resolvo tudo por telefone. E normalmente pelo meu celular. Entendeu? Eu mesmo, com uma máquina. Então, ou seja, já estão substituindo o meu gerente. Entendeu? O IA ainda nem chegou direito, mas já estou substituindo o meu gerente. Porque esse cara não criou conexão comigo. Vou te dar um exemplo até um gerente de um banco, tá? Mudou, né? E ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp. A primeira coisa, ele nunca falou comigo. A primeira coisa que ele faz, ele me manda um áudio. Aí eu falei, nossa, um áudio? Aí eu falei, poxa, ele nem sabe como eu gostaria de ser atendida, né? Às vezes, talvez o áudio para mim, só se eu tiver já um relacionamento com aquela pessoa, aí ela manda um áudio. Mas, no primeiro momento, ele me manda uma mensagem que eu vou bater o olho, vou ler, e mesmo se estiver numa reunião, estou lendo e vou resolver. Aí ele me mandou um áudio de não sei quantos minutos. Aí eu, primeira coisa, apressando o áudio dele, né? Para poder ver o que ele queria, e era se apresentando. Aí eu peguei o telefone, só respondi, você pode atender? Aí ele falou, posso. Aí eu peguei o telefone e liguei para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. E isso estou te dando como um conselho de alguém que está no mercado. Falei, se é o seu primeiro contato, se coloque como único. Eu sou única, mas já percebi que eu não sou única. Eu sou única para você. E se eu sou única para você, primeira coisa, Fátima, meu nome é João, estou assumindo a sua conta agora, como você gosta de ser atendida? É por e-mail? É pelo telefone? Pelo WhatsApp? Mande isso, primeiro contato. E aí sim ele vai ter um relacionamento comigo e não criar uma barreira. Então ele não vai ser substituído, entendeu? Por uma máquina. Então eu acho que a gente precisa primeiro criar um relacionamento e isso não vai mudar nunca. Nunca. Relacionamento é algo que você constrói, proximidade também, mas a tecnologia ela vai vir para acrescentar ao meu melhor atendimento. Por isso que a gente não tem medo, porque a gente já usa a tecnologia a nosso favor. E a gente sabe que essa proximidade ela só vai nos aproximar com a tecnologia a nosso favor. Então, a gente precisa realmente se fazer ser útil e tratar o meu cliente como único. Então, acho que é isso que a gente faz. Como o Guilherme Benchimol, agora, poucas semanas saiu uma matéria da Infomone, a única alternativa, não uma escolha, esse é heavy user da IA, não tem outra alternativa. Como a internet veio há 3 décadas, você não tinha como escolher usar ou não, mas isso não vai ser um diferencial, vai ser uma obrigação. Isso. Agora, se você souber gerar valor, a IA vai te ajudar muito a atender o produtor rural, ser mais eficiente, gestão de dados, enfim,
gerar mais valor. Agora, achar que a IA vai substituir aquele produtor, aquele banker que vai no produtor rural, que adora passar um ovinho ali, pegar um pãozinho fresco, tirar leite fresco, tomar um chimarrão com ele, tomar chimarrão e comer uma carninha, assim. E você tá indo nos lugares bons, hein, de carne. Fátima entende de carne, porque eu também gosto, então eu fico só reparando ali. Tem uns dias que os stories da Fátima ali, me dá vontade de você sair daqui pro fogo do chão, meia-noite, tá? Mas isso daí, gente, é toda approach. Então, tudo que a Fátima trouxe aqui, eles são de vida. Se você levar a sério o que ela trouxe, independente se você está no agro ou outro segmento, se está em banco ou não, a tua vida vai prosperar, porque essa mulher é uma mulher fazedora, uma mulher executora. Fátima, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. A cada vez que eu te recebo, converso, a admiração aumenta, porque talvez, né, a minha figura assim, de grande heroína é mãe. Então, assim, ter filha mulher e ser um dos objetivos meus todos os dias, encorajar, fazer que minha filha ela se ame, que ela tenha coragem de fazer as coisas com prudência, mas nunca com medo de ousar, de fazer as coisinhas dela, mesmo tendo 5 anos. Então, eu espelho em você, talvez eu vejo em você os grandes atributos que eu sonho que minha filha tenha. Obrigada, e eu vejo muito dos valores que eu mais admiro na minha mãe também em você, porque é uma pessoa que assim não tem medo de nada, é pau pra toda a obra e assim tá fazendo acontecer e muito barulho. Essa mulher no mercado financeiro tá começando o legado dela no agro, porque com esse apetite, com o mercado que nós temos hoje, e o agro vai ser cada vez melhor, redução de Selic, arrefecimento de um evento, que é um evento que dura 4 anos já, de um super endividamento do produtor rural, que se alavancou a Selic a 2% e foi agora para 15%. Então, redução de juros, volta do apetite, melhoria, preço de commodity, tudo leva a crer que nós teremos um 26 para o agro ainda melhor. E se no cenário de instabilidade setorial, essa mulher está fazendo barulho pra caramba e ela ingressou em meio a essa turbulência, na maré um pouco mais mansa, essa mulher aqui, eu vou receber ela em outros momentos, com muita história para contar. Então, Deus te abençoe grandiosamente, mais ainda do que tem feito. A casa é tua e a você que nos acompanhou também. Siga a Fátima, está aqui embaixo na descrição do vídeo, LinkedIn, Instagram. Todos os dias ela traz muita lição de vida dela, da XP. Conta um pouco também da vida pessoal, que conecta muito com as pessoas, né? Muito. Mas assim, é realmente uma pessoa diferenciada, uma pessoa rara. Muito obrigado, Fá. Obrigada, Ronaldo. É um prazer sempre estar aqui com você. Eu gosto muito dessa interação. Acho que a gente, de novo, se a gente pode inspirar outras pessoas, a gente vê tanta coisa ruim, né, na internet, tanta coisa negativa e ruim mesmo. Então, se a gente vai para uma inspiração boa, se eu posso inspirar, eu quero realmente que as pessoas sejam felizes, que as pessoas realizem seus sonhos, assim como eu realizo, que as pessoas realmente possam ter sucesso, que as pessoas realmente façam o que gostam também, entendeu? Eu acho que isso é muito bacana. E eu queria deixar um recadinho para as mulheres, bem especial mesmo para as mulheres. Eu palestrei agora em Rondônia, tinha mais de 650 mulheres do agro, mercado financeiro. E uma coisa que eu acho que a gente precisa muito é se unir. Lembra que eu falei no começo que se eu cheguei a sócia porque tive 2 mulheres que me incentivaram e que a gente aprendeu a administrar ego? Acho que isso é muito importante. Nós, mulheres, nós precisamos nos apoiar de verdade, porque quando vem uma mulher bater na porta de um cliente ou quando uma mulher está lá para atender, essa mulher ela é mãe, ela deixou uma filha, essa mulher às vezes cuida dos pais, cuida dos avós. Então essa mulher tem um ecossistema também em casa que ela deixou para dar o melhor nessa empresa. Então eu acho que nós como mulheres podemos nos apoiar e podemos nos validar uma a outra, porque muitas vezes, Ronaldo, o que a gente vê quando vem uma mulher, ela não olha a competência, ela olha o sapato, ela olha a bolsa, ela olha outras coisas, mas não olha a competência de uma outra mulher. Então, que a gente possa olhar uma para a outra e enxergar o quanto essa mulher pode nos agregar, o quanto uma pode ajudar a outra. Esse é meu recado que eu quero deixar para vocês e muito obrigada. E aqui eu gravei um monte de coisa da Fátima, porque antes de sair no ar do nosso vídeo, já vai ter conteúdo hoje ainda, porque é muito bom pra gente guardar. Tudo que é bom, a gente não tem que guardar muito tempo, não. Já vai sair daqui a pouquinho com conteúdo no Instagram e no LinkedIn. Quando você vê esse vídeo, leve muito a sério esses recados. Vocês, mulheres, sintam-se presenteadas, porque é um recado genuíno de alguém que fez
construiu. Siga a Fátima, LinkedIn, Instagram. Vou deixar aqui embaixo na descrição também, Vini, o link do XP Filtre, tá? Que é o nosso canal ali de candidatura para quem está começando a carreira, tem muita gente. E também da XP Jobs, que você vai ter ali as vagas tradicionais para quem já tem uma experiência um pouco maior, já é banker e quer mudar de banco para XP, ou quer mudar até mesmo de corretora para corretora, quer virar modelo de B2B para B2C. Tudo que você tem de valioso na XP vai ser aproveitado e valorizado. Então, tem pessoas que vêm de concessionária, que nesse bem colocou, pessoas que vêm do varejo, pessoas que vêm do atacado. A XP hoje ela completa. Ela tem agro, ela tem PJ, ela tem atacado, ela tem pessoa física alta renda, altíssima renda, tem private, ela está em todos os campos. Então, aproveitem, tem o perfil XP, se identifica, vai para cima, você não vai se arrepender. Fá, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Meu muito obrigado. Semana que vem tem muito mais. Deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Obrigada, Estamos juntos. Pessoal.